agradeço o convite que me traz a oportunidade de expor algumas ponderações sobre a reforma. Eu tenho muito respeito pelo Parlamento, estudo o trabalho do Parlamento há apenas 38 anos como professor universitário, fiz e fui professor de ciência política por 15 anos, mestre em ciência política, e depois me dediquei mais estritamente ao direito. A minha admiração pelo Parlamento é significativa. O Parlamento é que fez a Constituição da República Federativa do Brasil, que é o documento jurídico e político mais importante desse país, da nossa história. A reforma trabalhista atual, nos meus curtos 15 minutos, por isso, naturalmente, a introdução tem que ser exígua, ela é feita para todos os brasileiros. Ela deve, portanto, tomar em consideração o interesse de todos os brasileiros. A perspectiva tem de ser também a perspectiva humanística e social da Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição é o grande espelho, é o grande facho iluminador de qualquer modificação. Assim tem atuado o Parlamento ao longo dos últimos 28 anos, 27, 28 anos. E não poderia ser diferente nessa reforma trabalhista. A reforma, como todos sabem, é bastante larga, profunda, e é uma reforma que, com todo o respeito, retira muitos direitos, mas com uma inteligência, com uma sagacidade sem par. Ela não faz a retirada automática, ela permite que os direitos sejam retirados na prática. Então, aqueles que dizem que não há retirada de direitos também não estão cometendo inverdades. Os direitos não estão exatamente todos sendo retirados. Poderão ser retirados no dia a dia da relação de emprego. E nem precisa ser chamado de covarde por causa disso. Nós não vamos chamar ninguém de covarde que fez isso. Os direitos podem ser retirados porque a reforma, um dos seus grandes eixos, é retomar uma realidade jurídica, filosófica, que já foi abandonada pelo direito civilizado na Europa Ocidental há mais de 100 anos. No Brasil, há cerca de 70 anos. Nós estamos diante de um contrato que é um contrato claramente de adesão. Todos nós sabemos disso. Nós, como os consumidores, jamais aceitaríamos um Código de Defesa do Consumidor construído por esse Parlamento, e é uma das grandes obras desse Parlamento, entre tantas, que naturalmente entende que a relação de consumo é uma relação desigual. Se o Código for sufragar isso, ele, obviamente, não cumprirá o seu papel e certamente teria sido uma lei da qual todos nós teríamos nos esquecido. Entretanto, o Código do Consumidor, tecnicamente, corretamente, entende que são poderes absolutamente diversos e, por essa razão, ele busca trazer um equilíbrio nessa relação jurídica. Algum de nós vai dizer que isso prejudicou o país? Nunca. Jamais prejudicou. Ao contrário, aperfeiçoou o nosso sistema econômico. Esse é o papel da legislação trabalhista. A reforma trabalhista, entretanto, retoma um tipo de poder individual do empregador próprio do Código Civil de 1916, o qual este Parlamento já revogou e produziu, inclusive, um Código Civil diferente, de mais de 2.000 artigos em 2002, que vigora no país, portanto, há cerca de 15 anos, que é também um grande diploma normativo. São 3 eixos centrais da reforma
do ponto de vista do projeto civilizatório, constitucional, humanístico, social da Constituição da República. E, nessa medida, lamentavelmente, a reforma vai de encontro a esse projeto civilizatório. Em primeiro lugar, como dito, ao exacerbar, alargar, retirar amarras jurídicas civilizatórias ao poder individual do empregador. Não se trata mais apenas de permitir a redução de direitos por negociação coletiva, não. Essa era a ideia que tínhamos no segundo semestre do ano passado, quando se falava na reforma trabalhista. Já nos atemorizava, porque a negociação coletiva não foi feita na história para isso. Eu chego a ela num minuto. O projeto, entretanto, foi muito além. Ele se extremou. Ele retomou uma prática do Código Civil de 1916, que considerava a relação de emprego como locação de serviços. Filosoficamente, essa é a lógica do projeto, e deu poderes quase incontrastáveis ao empregador, individualmente, numa relação que é uma relação de um contrato de adesão, como se tratasse de uma situação entre iguais. Obviamente que nós sabemos que toda a legislação civilizada do Ocidente já superou essa concepção individualista, de igualdade meramente formal, a Constituição da República, o Código do Consumidor e o Direito do Trabalho, pioneiramente, havia feito isso. Então, há várias autorizações, obviamente, pelo tempo não vou citá-las, mas todos da área conhecem bem, elas podem ser arroladas em texto escrito, minucioso, à disposição do Parlamento, como nós sempre fizemos na República. A primeira vez que estive no Parlamento foi em 1993. E aqui venho por todos esses anos. Portanto, são mais de 20 anos de contribuição à República desinteressada. De um professor universitário de 38 anos, de um magistrado de 28 anos, de um autor de livros também de cerca de 30 anos. O segundo aspecto, grave, a lei também, voltando ao primeiro aspecto, ela já de uma vez elimina alguns direitos. Ela já diz, por exemplo, que várias parcelas não têm natureza salarial. Várias. Parcelas que hoje têm natureza salarial. Ao fazer isso, tecnicamente, ela já está rebaixando o ganho econômico do trabalhador, sem contar que está rebaixando também a arrecadação do Estado, mas está rebaixando o ganho econômico do trabalhador. Ao eliminar vários direitos que estão hoje consolidados, alguns já foram dados como exemplo aqui anteriormente, e se está rebaixando, sim, o patamar civilizatório mínimo alcançado pela legislação brasileira. Mas, tão grave quanto isto, se não mais grave, exacerba novamente, voltando ao passado, o poder individual do empregador de determinar o piso de contratação. Há alguns institutos nessa linha que me parece que o Senado tem que extirpar. A população brasileira não merece regra dessa ordem. A jornada intermitente é um contrato de servidão voluntária. É um contrato de servidão voluntária. Algum de nós imagine-se submetido à jornada intermitente. O indivíduo simples, que ele é que será
aquele que mais vai se submeter à jornada intermitente, ele fica à disposição, na verdade, o seu tempo inteiro, ao aguardo de 3 dias de convocação, que vai fixar um certo tipo de horário de trabalho, o qual pode variar de inúmeras maneiras. E ele vai receber por aquilo que ele trabalhou. Esse indivíduo sequer poderá ter crédito bancário, porque o salário dele é absolutamente desconhecido. Nem o empregador sabe, nem ele saberá. Depende da semana, do mês, do dia, do semestre. Realmente é um contrato de servidão voluntária em que as pessoas pobres, trabalhadoras, humildes, vão ter que se adequar. Eu creio que o parlamento não precisa de fazer isso com os trabalhadores brasileiros. E o sistema capitalista não precisa disso para bem se desenvolver. Todos sabem disso, tanto que as grandes empresas jamais pensaram nesse tipo de vantagem tão extremada, desproporcional, exacerbada. O segundo grande eixo, porque o meu tempo já está se encerrando, é o direito coletivo do trabalho. O direito coletivo do trabalho está sofrendo modificações que podem inverter a lógica da atuação dos sindicatos. Os sindicatos realmente existem para defender os trabalhadores, é natural que assim seja. Assim como as entidades empresariais naturalmente defendem os interesses empresariais. Na verdade, na sociedade simplificada, sob esse ponto de vista, da perspectiva das pessoas mais simples, os sindicatos estão se tornando a única instituição que fala na perspectiva dos trabalhadores. Todos nós sabemos que a grande mídia não solta uma única linha na perspectiva dos trabalhadores. É sempre na perspectiva contrária, numa linguagem altamente sofisticada, é claro, com todas as técnicas. O projeto, entretanto, transforma o sindicato potencialmente num adversário dos trabalhadores. Potencialmente. Porque o sindicato vai poder retirar vários direitos trabalhistas pela negociação coletiva. É a instigação das más práticas individuais e coletivas. Imaginem a pressão que os dirigentes sindicais vão sofrer para retirar direitos. Esse não é o papel histórico dos sindicatos. Uma coisa é se fazer a adequação setorial negociada de alguns aspectos que podem e devem, como já se acolhe, fazer alguns ajustes. Outra coisa é praticamente instigar os sindicatos a que reduzam direitos. Mas o próprio sindicato é enfraquecido. O projeto tem vários aspectos que aparentemente, contraditoriamente, mas dentro de uma lógica de rebaixar o valor trabalho, compreende-se, o projeto enfraquece fortemente os sindicatos brasileiros. Não tem nenhuma razão para o sindicato não participar ativamente dessa representação dentro da empresa. Nenhuma razão técnica, lógica. É evidente que essa representação não pode ser adversária do sindicato e vice-versa, pela lógica. Finalmente, no plano processual, senhor presidente, também o projeto, no chamado direito processual do trabalho, ele praticamente fecha o judiciário às pessoas simples do país. Traz segurança jurídica? Sim. Traz segurança jurídica contra os direitos sociais individuais. Se você reduz os direitos sociais individuais, se a lei passa a criar várias fórmulas de supressão de direitos individuais sociais ao longo do contrato,
se a lei transforma o sindicato em mais um agente de redução de direitos individuais e sociais, se a lei cria fórmulas sequenciais de quitação, se a lei abre espaço para a arbitragem privada no campo do direito individual do trabalho, quem paga o árbitro? Por isso que a arbitragem privada não entra nesse tipo de relação. A arbitragem privada, ela é fundamental para vários setores do direito, jamais para um campo das relações individuais, sociais, trabalhistas. São fórmulas de supressão manifesta do direito, comprovadamente. Existem várias regras no projeto e me disponho a ofertar por escrito documento que facilite essa compreensão. Eu estou fazendo uma síntese, estou terminando. No plano do direito processual do trabalho, fecha-se o judiciário ao pobre e à pessoa simples trabalhadora do Brasil. Ingressar com ação trabalhista, se aprovada essa fórmula, torna-se um risco terrível para o pobre. Só falta isso, o pobre ainda correr risco de sair com um passivo trabalhista às avessas, gravíssimo. Há vários tópicos em que a ação trabalhista vai ser fechada ao trabalhador brasileiro. Então, me parece que nos três planos, direito individual, direito coletivo e direito processual, o projeto, lamentavelmente, ele traz uma regressão profunda no direito do trabalho brasileiro e me parece que o sistema empresarial brasileiro é muito eficiente. Nós somos uma economia muito forte e essa economia passa também pela população brasileira, pelos trabalhadores. Senhor presidente, muito obrigado. Peço desculpas, então, por ter me alongado. Eu fiz um estudo, senhor presidente, sempre que eu ingresso em qualquer matéria, eu me aprofundo, é a minha vida. Eu sou magistrado, professor intelectual, 24 horas por dia. Fiz um estudo profundo, mas, obviamente, em 15 minutos é impossível que esse estudo seja trazido. Eu quis aguçar a atenção do Senado, o Senado da República, que é também a casa da população brasileira. Me parece que o Senado pode e deve corrigir excessos, desproporcionalidades do atual projeto de reforma trabalhista. Presto minhas homenagens, mais uma vez, aos senadores da República. Muito obrigado.